Olá, pessoal do sexto ano. Hoje nós teremos a correção da página 101, que foi a atividade passada na última aula. Na questão 13, nós temos os números 72, 125, 24, 124 e 31. Aí pergunta, na letra A, quais são divisíveis por 3? Então, para ser divisível por 3, a soma dos valores absolutos tem que ser um número divisível por 3. Então, nós vamos. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? Sim, então 72 é uma das respostas. 125. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 dá para dividir por 3? Não. 2 mais 4, 6. 6 dá para dividir por 3? Sim, então 24 também é a resposta. 124 você já sabe que não é, que 2 mais 4, 6 mais 1, 7. 31, 3 mais 1, 4, também não é. Na letra A, 72 e 24 como resposta. Na B, qual é divisível por 5? Você está vendo que a pergunta está no singular, então só tem um número que é divisível por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Aí temos um número que termina em 5. Então, a resposta, 125. Na letra C, quais são os divisíveis por 6? Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, tem que ser os números pares. Mas só que o 124 não dá por 3. Então, a resposta da letra C também será 72 e 24. Na letra D, quais são os divisores de 24? Aí você vai olhar quais são os números que podem ser divisores de 24. O 72 dá para dividir por 24? Ele dá para dividir por 24. Só que ele não é um divisor de 24. Assim, você está vendo que ele aí não quer que você relacione qual desses seriam os divisores de 24. Porque essa questão, na realidade, se você analisar, ela foi muito mal formulada. Porque aí daria para observar quais seriam em relação a esses números. Mas já que ele quer os divisores de 24, então vamos lá. 1 dá por 2. 24 também dá por 3. 24 dá por 4. 24 dá por 6. 24 dá por 8. 24 dá por 12. Que ele também dá pelo próprio número, que é 24. Só que aí, como eu disse, aí são os divisores de 24. Mas ele poderia ter dado uma reformulada melhor nessa questão. Mas está aí a resposta da questão 13. A questão 14 diz: os números 1286, 4032 e 3968 são divisíveis por 3? Vamos fazer a soma dos algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 6, 17. 17 dá para dividir por 3? Não. Então, esse não é divisível por 3. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 4032 tem a soma dos algarismos iguais a 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, esse é um número divisível por 3. 3.968. 3 mais 9, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 6, 26. 26 dá um número divisível por 3? Não. Então, a única resposta nessa questão será o número 4032. Na questão 15, determine o menor número natural de 4 algarismos que seja ao mesmo tempo divisível por 2, 3 e 5.
Então, o número tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5. Ou seja, se ele tem que ter 4 algarismos, primeira coisa, o número é 1000 e alguma coisa, já que ele começa com 4 algarismos. 1000. Se tem que terminar o número par, já que ele tem que ser divisível por 2, então, no caso, ele teria que terminar com um número par. Só que ele aqui, ó, termina em 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Se terminar em 5, ele não vai ser par. Então, obviamente, ele termina em 0. Se você botar 1010, dá para dividir por 3? Não, porque 1 mais 1, 2. Se você botar 1020, dá para dividir por 3? Dá, porque 1 mais 2, 3. Então, a resposta será 1020. Resposta da questão 15. Questão 16. Uma resma de papel tem 500 folhas. Para reparti-las igualmente entre 32 alunos, quantas folhas deverão ser retiradas do total? Então, você tem uma divisão simples e, no caso, você observa o resto para retirar a quantidade de folhas. Então, você teria 500 dividido por 32. 500, ou então, no caso, eu vou começar pelo 50, que aqui dá 1. 1 vezes 32, 32. 32 para 50 dá 18. Baixa o 0. Qual o número multiplicado por 32 que vai se aproximar de 180? Então, no caso, vamos ver aqui, dá 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. 160 para 180, 20. Então, em cada embalagem, vão ter que ter, cada aluno, vai ter que receber 15 folhas. Mas quantas deverão serem retiradas? Então, a resposta, 20 folhas deverão ser retiradas. Ou seja, deve ficar apenas 480 folhas. E por fim, a questão 17. Na 17, responda na letra A, qual é o maior número natural com 2 algarismos que é divisível por 2 e por 3. Você logo observa o maior número de 2 algarismos, que é o 99. 99 dá para dividir por 3. Se tem que ser por 2, então vamos achar um número par. Aí você faz 99 menos 3. Dá 96. Ele é par? É, então ele é divisível por 2. Se você fez menos 3, obviamente também será divisível por 3. Então, resposta 96. Letra B. Qual é o menor número natural entre 40 e 50 divisível por 6? Fácil. Para ser divisível por 6 entre 40 e 50, lembre da tabuada? Use 6 vezes 7. Dá igual a 42. Então, ele é o menor número divisível por 6. Entre 40 e 50. Então, resposta 42. E, finalmente, a letra C. Qual é o menor número natural de 3 algarismos que é divisível tanto por 3 quanto por 4? Então, aí você vai pegar os números com 3 algarismos. Ou seja, vai ser 100 e alguma coisa, já que ele quer o menor. Se tem que ser tanto por 3
quanto por 4, ou seja, você pode usar a regra. A soma dos valores tem que ser um número que dê um número divisível por 3. E os dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. Então, você já sabe que é 100. Então, se você for na ordem, 102. 102 dá por 3, mas não dá por 4. 105, que é 102 mais 3, não adianta, porque 5 é ímpar. 108. Pega o 0,8, que são os dois últimos algarismos. Dá para dividir por 4? Sim. Dá por 3? 8 mais 1, 9. Então, também dá por 3. Então, a resposta será 108. Essa foi a correção da atividade da página 101. Espero que a maioria tenham acertado as questões, certo? E nos encontraremos depois na próxima aula. Qualquer dúvida, só perguntar na plataforma ou pelo WhatsApp. Até a próxima aula.